Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade às nossas aulas de zoologia. Na aula anterior a gente falou sobre o filo porífero, né, que são as esponjas do mar. Deixa eu voltar aqui. O filo dos poríferos e o filo dos quinidários, que vai compreender aí água-viva, caravelas, anêmonas e corais. Beleza. Então, a gente vai prosseguir aí na escala evolutiva o terceiro filo, que é o filo dos plateumintos. Então, a gente vai começar aqui a falar dos vermes e vamos incluir também as doenças que são as verminoses. Então, olha só, plateuminto, né? Essa palavrinha significa, plateu vem de achatado e minto significa verme. Então, são vermes achatados, tá? Com corpo achatado dorso-ventralmente. Então, as costas e a parte ventral, ou seja, tanto o dorso quanto a parte ventral, são achatadas, né? Então, não é um verme cilíndrico. Outra característica importante, que é um ponto evolutivo, se a gente for comparar com o filo anterior, é ter. Desculpa, sublinhei errado. É ser triblástico. O que é triblástico? É ter 3 folhetos embrionários: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, se a gente for olhar aqui nessa imagem, ó, eu represento aqui para vocês as 3 camadas, ou seja, os 3 folhetos embrionários. Em azul, a ectoderme, mais externa. Mesoderme, o folheto do meio. E a endoderme, o folheto mais adentro, certo? Então, no caso dos plateumintos, desses vermes, eles são triblásticos. A gente consegue ver aí o corpo dividido nesses 3 folhetos embrionários durante o desenvolvimento embrionário. Beleza. Outra parte aqui importante, né, de pontos evolutivos é a cefalização junto com a simetria bilateral. Por quê? Aqui a gente tem o surgimento de uma cabeça. Lá nos poríferos e nos quinidários, a gente não tinha essa característica, né, de cefalização. Logo, a gente vai conseguir cortar esse bicho em 2 partes iguais, por isso bilateral. Então, se eu for voltar aqui, ó, vamos tentar cortar esse bichinho aqui ao meio, a gente vai ter aí, nossa, quase, né? A gente vai ter, então, uma divisão bilateral, uma simetria bilateral. Eles podem ser parasitas ou ter vida livre, né? Esse tópico aqui que eu tô. Podendo causar doenças, né? Que são as verminoses, mas a planária, por exemplo, é um bichinho que eu gosto muito, tá representada nessa imagem. Ela tem vida livre, tá? A gente pode encontrar em habitats de água doce e não causa doenças, tá? Aí a gente tem outros plateumintos, outros vermes achatadinhos que vão causar doenças, vão ser parasitas. Onde a gente encontra esses vermes? Água doce, lago, rio, tá bom? Lagoas, água salgada e também no ambiente terrestre úmido. Aspectos fisiológicos. Bom, vocês repararam lá que a gente tem aqui a cabeça, né, desse bicho, só que a boca dele não é perto da cabeça, a boca é na região ventral, onde ele lança, esse verme lança a faringe para fora para poder se alimentar. Então a gente tem aí a presença da boca, mas esse bichinho não tem ânus. Então tudo que entra por aqui de alimentação vai sair pelo mesmo lugar. Bom, então a gente vai chamar isso de um sistema primitivo, né? Um sistema digestório incompleto, tá? Porque eu só tenho a presença da boca, não tenho aí parte de estômago e tudo mais, e nem ânus. Eles vão fazer a excreção, ou seja, né, o xixi, excretação, liberação de bases nitrogenadas através de uma célula especializada que chama célula flama. Já eu mostro para vocês na imagem abaixo. Sistema circulatório, a gente não tem a presença de sangue nesses bichos, tá? Então, é ausente. Respiratório, também não tem um sistema, órgãos que vai fazer a respiração. As trocas gasosas vão acontecer por difusão através das células. E o sistema nervoso, a gente tem aqui o sistema nervoso, então, ele vai apresentar aqui gânglios, tá? Que são estruturas que vão ser distribuídas lá na parte do cérebro, tá?
até as extremidades do corpo, né? Vai percorrer aí por todo o corpo esses gânglios nervosos, no qual o animal vai ser capaz de perceber substâncias químicas, né? Percepção da luz, como um sistema ali de sensações. Como eu falei aqui do sistema excretor, né? A célula flama, ó, a gente tem aqui a distribuição de células flamas pelo corpo e ela tem um poro onde vai liberar lá as excretas desse animal, tá? Não é algo que a gente tem que ficar se atentando muito, a gente tem que se atentar nas partes principais aí de pontos evolutivos de cada filo, mas é um complemento para vocês aí de como seria o sistema nervoso, distribuição, que é por todo o corpo do animal. Aqui a distribuição de gânglios, né, em um cordão nervoso, e a excreção, que a gente tem essa célula aqui especializada, que eu chamo de célula flama, que vai fazer a liberação das excretas. Vamos lá então, pessoal, as classes dos plateumintos. Então, antes de eu falar das classes, que isso é muito importante para a gente entender as verminoses, que são as doenças causadas pelos vermes, por esses vermes em específico, vamos recapitular aqui os pontos evolutivos. Então, ó, o que está surgindo aqui? Ser triblástico, né? Ou seja, eles vão ter 3 folhetos embrionários, a simetria bilateral junto com a cefalização, que é a formação da cabeça. Sistema digestório incompleto não, porque já aparecia lá no filo anterior dos quinidários, né? Porque a água-viva, os pólipos, eles apresentam a boca ali perto dos tentáculos. Beleza? E aqui eu falei um pouquinho dos aspectos fisiológicos e mostrei algumas imagens para vocês. Agora vamos lá para as classes. A gente tem 3 classes muito importantes dos plateumintos, olha só, 3 classes, tá? Primeiro, os turbelários. Quem são os turbelários? É a planária, linda e fofa. Esse aqui é um verme achatado, todos eles são vermes achatados, por isso pertence aí ao grupinho dos plateumintos. Tem vida livre, então a gente consegue encontrar as planárias, principalmente em lagoa, tá? Lagos, rios e ambiente terrestre úmido. Não causa doenças, elas são lindinhas e fofinhas. E aí elas pertencem a essa classe, turbelário, tá? Porque é como se fosse um tubinho mesmo achatado. Nós temos uma outra classe que recebe o nome de trematódeos. Desculpa, trematódeos. Quem são os trematódeos? Né? São esses vermes que são achatados. Se vocês olharem aqui, a fêmea, ela fica dentro do macho no processo lá de reprodução. E esses sim, pessoal, vão causar doenças. A gente já vai ver uma doença que é causada por esse verme. Um ponto aqui importante é que eles têm ventosas, tá? Ventosa, então, é essa aberturinha que consegue se fixar, principalmente aí no intestino. Quando esse verme tá no intestino, ele se fixa no intestino e suga os nutrientes. Então, vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem perceber a ventosa, tá? Que tá bem aqui em cima. Então, aqui eu tenho o macho e a fêmea, eles estão acoplados. A terceira classe que a gente vai ver, né, são os cestódios. Olha só, o corpo deles, pessoal, parece uma fita. Eita, o corpo deles parece uma fita, na verdade é uma fita, né, achatada. Olha só, todo o corpo aqui distribuído, uma fita achatada, e a cabeça apresenta um gancho, né, com algumas ventosas. Então, a gente já vai conseguir diferenciar aí pela morfologia quando for um trematódio e quando for um cestódio, tá? Também esses animais aqui, esses vermes aqui, eles também vão causar doenças, eles são endoparasitas, então tem aí o corpo com formato de fita e apresenta ventosas e ganchos nas extremidades, justamente para poder se fixar aí dentro do corpo do hospedeiro, tá? Uma coisa que é importante que eu não falei para vocês, que vale ressaltar, é que o corpo desses parasitas aqui, dos trematódios,
eles são revestidos por uma cutícula protetora, tá? Então, isso justifica o porquê os ácidos, por exemplo, do nosso estômago, os ácidos que tem ali presente na nossa parte do intestino, não são capazes de destruir esse verme, porque ele tem uma cutícula protetora que reveste ele contra isso, tá? Sendo uma forma aí de não ser combatido tão fácil, beleza? Vamos aqui falar um pouquinho da reprodução. Então, os plateumintos, eles podem se reproduzir tanto de forma assexuada quanto sexuada. As planárias, pessoal, elas têm aí um poder, né? Elas são muito famosas pela alta capacidade de regeneração. Então, esses experimentos são muito feitos em laboratórios, né? De pegar uma planária, cortar ela em 3 partes, e dessas 3 partes, né? Consegue ser originado novas planárias, porque ela consegue fazer um processo de mitose muito rápido, né? Ela consegue se regenerar. Isso é um tipo de reprodução assexuada, não teve mistura de material genético. Mas nós também podemos encontrar os plateumintos que fazem reprodução sexuada, tá? Uma postura de acasalamento em que eles vão fazer uma fecundação cruzada, fazendo a troca de espermatozoide, formando larvas aqui. Então, a gente pode encontrar os 2 tipos de reprodução. Então, gente, só recapitulando aqui, é muito importante essas classes, vocês perceberem a morfologia de cada verme para a gente identificar as doenças, porque o mais difícil é gravar todas as doenças, né? Lembrando que turbelários entram as planárias que têm vida livre e não causa doenças. Os únicos vermes que vão causar doenças são essas 2 classes, trematódios e os cestódios. Uma com ventosa e a outra o corpo de fita com ganchos e ventosa. Vamos lá ver então. Verminoses, né? A famosa barriga d'água ou esquistossomose é o nome da verminose, né? O nome científico. Se vocês repararem aqui, então, quem é a classe? Qual é a classe que vai causar a esquistossomose? Olha o desenho aí do verme. Tem ventosas nas suas pontas, a fêmea está acoplada no macho. Se a gente for olhar aqui, a classe é trematódios, tá bom? Então, é essa classe que vai causar a doença lá da esquistossomose, famosa barriga d'água. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. Essa doença vai acontecer pelo contato com a água, né? Então, eu tenho aqui uma pessoa em contato com a água. A gente tem esse verme na fase larval chamado cercárias. Essas cercárias, elas penetram na pele do homem, elas jogam ali enzimas que conseguem destruir o tecido epitelial e entram pela pele, cai na corrente sanguínea, nos vasos mesentéricos, onde essas larvas, que é o verme filhotinho, se desenvolve dentro da pessoa. Ao se desenvolver dentro da pessoa, vai ficar lá os vermes adultos, né? E aí é onde vai acontecer a reprodução, em que a fêmea se acopla dentro do macho e eles conseguem se fixar ali no intestino através dessas ventosas. Então, essa pessoa aí tá com verme adulto ali na parte do intestino. Se caso esse cara que está doente, infectado, ele fazer xixi ou cocô em um lugar aberto, no xixi e no cocô pode ser eliminado ovos, né? Os ovinhos desses vermes que fizeram a reprodução lá no seu intestino. Então, o importante também, como uma forma de prevenção, se a pessoa estiver contaminada, não excretar, não fazer, né, não liberar fezes em lugares abertos que pode ter em contato com a água. Por quê? Porque esses ovos vão se desenvolver. Esses ovos vão ser eclodidos e liberar larvas que a gente chama de miracídios. Essas larvinhas é outro estágio larval. Se vocês verem, a gente tem o estágio larval de cercária e o estágio larval miracídio. Esses miracídios, eles vão procurar um caramujo do gênero Bionfalari e ao entrar no caramujo, eles vão fazer lá uma reprodução, né? E vão se desenvolver, liberando aí várias cercárias. Essa cercária aqui, pessoal, ela tem até 48 horas para poder encontrar a pele de um ser humano e conseguir se desenvolver. Caso não encontre, ela morre e acaba o ciclo, tá? Então, é importante aqui a gente perceber conceitos que vocês já sabem. O homem
Como nele acontece a reprodução sexuada, o homem é hospedeiro definitivo. Vocês já sabem esse conceito. E o caramujo, que participa aí de uma reprodução assexuada das larvas miracídeos, liberando larvas secárias, ele é o hospedeiro intermediário, tá bom? Um modo de prevenção, evitar o contato com a água, né? E a pessoa que está doente não defecar, não urinar perto aí de lagos, rios que possam fazer com que os ovos se desenvolvam e continuem o ciclo, né, da doença. A pessoa vai sentir o que aqui, pessoal? O principal sintoma é barriga d'água, porque esses vermes, eles vão estar ali nos vasos mesentéricos, liberando vários líquidos, provocando um inchaço abdominal. Beleza? Então, essa é a esquistossomose, causada aí pela classe dos trematódeos, que são vermes achatados do filo plateuminto. Beleza. Outra doença aqui é a teníase. Então, a teníase é a famosa tênia, ou seja, né? O verme recebe o nome de tênia e a doença se chama teníase. Essa doença aqui, pessoal, é a famosa doença do porco ou da vaca. A gente tem dois tipos de tênia, a tênia sólio e a tênia saginata. Como que vocês vão fazer para lembrar? Saginata, nata lembra leite, leite lembra vaca. É essa tênia aqui que vai estar participando no ciclo. Em um momento da vida do verme vai se alojar dentro da vaca. A tênia sólio é o verme que se aloja aí na carne, na musculatura do porco. Então, como que vai acontecer essa doença aqui, ó? Reparem que o corpo da tênia é em formato de fita, achatada. Nós temos os ganchos, né? As ventosas ali para se fixar. Então, se vocês forem lá lembrar das classes, quem vai causar a tênia é a classe Cestódeos, certo? Com corpo com formato de fita. Então, continuando aqui, como que vai acontecer isso, né? Caso a pessoa faça a ingestão de carne de porco crua ou mal passada, no porco e na vaca, né, nas carnes bovinas, podem apresentar o verme no estágio larval, que a gente chama de cisticercos, tá? Então, aqui na musculatura desses animais podem apresentar os vermes no estágio larval. Ao comer a carne do porco ou da vaca, você vai ingerir os vermes no estágio larval e aqui dentro do seu intestino esses vermes vão ficar adultos, fazendo o processo de reprodução. Se esse cara aqui que está infectado com verme defecar em algum lugar, ele vai liberar os ovos, esses ovos vão de encontro novamente ao cavaco com porco, se desenvolvendo ali nos vermes no estágio larval. Então, eles acabam comendo alimentos e ingerindo esses ovos eclodem, se prendem na musculatura, tendo aí o verme no estágio larval. Logo, pessoal, qual é o melhor meio de prevenção? Fritar muito bem essas carnes, para que alta temperatura consiga destruir o verme no estágio larval, caso ele esteja lá, tá? Então, teníase é a doença transmitida pela tênia. Tênia é um plateuminto, um verme achatado da classe Cestódio, tá? O corpo em formato de fita e nós temos duas tênias, a saginata e a sólio. A tênia que pode estar no porco e a tênia que pode estar na vaca. E por fim, pessoal, para a gente fechar, eu tô falando aqui das 3 doenças principais causadas pelo filo plateuminto, a gente tem o cisticercose. O que é a cisticercose? Parece muito com a tênia, mas o pessoal confunde, cuidado. Olha só aqui, deixa eu dar um zoom. Eu tenho aqui um homem, tá? Que ele está defecando, vamos pensar que ele está doente. Quando ele defeca, ele libera ovinhos, tá? E nesses ovinhos tem o verme no estágio larval. Caso o porco coma o alimento e acabe ingerindo esses ovinhos vão eclodir e os vermes no estágio larval vai ficar aqui na musculatura do porco. E no caso da vaca também. Mas, né,
Isso aí tá parecendo com a teníase. O que vai acontecer aqui na cisticircose? Vamos pensar que esse cara que tá infectado com a tênia, ele, ao fazer cocô, libere os ovos da reprodução que aconteceu lá dentro dele e uma outra pessoa se alimente de vegetais, de alimentos que foram plantados e acabe ingerindo esses ovos. Quando essa pessoa ingere esses ovos, o verme dentro dela não vai ficar adulto. O verme dentro dela vai ficar no estágio larval, porque os ovos vão eclodir lá e vão ficar no estágio larval. Ou seja, a pessoa não vai ficar com a tênia, e sim com o estágio larval da tênia, que se chama cisticerco. É por isso que a doença se chama cisticircose. É quando, então, o indivíduo, ele se alimenta, né? Ele come alimentos ali que contêm os ovos do verme, né? Agora, se esse cara comesse a carne do porco, que já tem o verme no estágio larval, e quando os vermes no estágio larval entram aqui e se tornam vermes adultos, que é a famosa tênia, aí seria teníase, tá? Então, é fácil de lembrar porque teníase é quando eu tô com a tênia, e tênia é o verme adulto, grandão. Olha aqui o tamanho da tênia. Então, isso é a teníase. Agora, cisticircose é quando eu me alimento de ovos que tem lá o estágio larval do verme que se chama cisticerco. O ponto crucial aqui dessa doença é que esses vermes, eles podem subir para as partes superiores do nosso corpo, se alojando no cérebro, causando a morte, tá? Então, é uma doença que precisa de muito cuidado aí, caso a pessoa contraia. Principal sintoma da teníase, pessoal, sem falar, né, dores abdominais, a pessoa passa mal, diarreia, enfim, sintomas muito parecidos aí em comum com as verminoses. Então, a gente vai fechar esse vídeo aqui, no qual a gente falou sobre o filoplateumento e as verminoses, ou seja, as doenças causadas por esse filo, de acordo com cada classe aqui, com cada animalzinho, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar de nematelminto. Até mais, pessoal!